Bom dia, meus irmãos. Mais um dia se iniciando e podemos estar juntos para pensarmos um pouco a respeito aí das coisas do alto, pensarmos a vontade de Deus, na palavra dele, nos conectarmos a ele já no início do nosso dia, pedindo para que ele nos abençoe também. E vamos seguir com essa série que estou propondo nessa semana, um perigo chamado Temor a Homens. E hoje eu gostaria de ler com os irmãos Gálatas 1, do 6 ao 10. Gálatas 1, do 6 ao 10. Que diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. É um sinônimo que podemos pensar aí para temor a homens, seria agradar a homens. Temer na Bíblia vai envolver querer agradar a qualquer custo, fazendo aquilo que for necessário para que o objeto a ser agradado seja então temido. Quando nós vamos compartilhar o Evangelho, nós somos colocados à prova. Ou tememos a Deus, que nos manda pregar o Evangelho, ou tememos a homens, pensando na reação que eles podem ter, ou tememos a homens, pensando em como isso vai afetar a minha reputação, e assim vai. Os falsos mestres aqui da Galácia, eles vinham ensinando para esses crentes, para os nossos irmãos daquela região, que para serem salvos eles precisavam observar alguns ritos judaizantes, alguns ritos judaicos. Estes, então, esses mestres, eles reconhecendo que o apóstolo Paulo então se tornava uma grande ameaça para o ensino deles, resolvem acusá-lo injustamente, de que ele estava pregando um evangelho, um caminho mais fácil para ser salvo, e isso com a intenção de ter algum acúmulo, angariar recursos financeiros para si. Só que isso não é verdade. Paulo até, quando a gente olha aqui para o versículo 10, acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou de Deus? Eu estou tentando agradar a homens. Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ele meio que devolve essa acusação, mostrando que o caminho mais fácil, então, não seria o do Evangelho da Graça, mas sim do falso ensino que esses mestres estavam propondo para os nossos irmãos ali das igrejas da região da Galácia. O princípio que nós aprendemos lá em Mateus 6, 24, onde vemos que não é possível servir a dois senhores, ele de fato é verdadeiro. Ou você vai agradar a um, ou você agrada o outro. Se você escolhe agradar a homens, você então também está tomando uma decisão de desistir de Deus, de escolher não agradar a Deus. E agora, pensando pelo lado positivo, quando nós decidimos temer então ao Senhor, quando desejamos agradar a Ele, é esse desejo, é esse temor que nos moverá então pregar o Evangelho de maneira autêntica, e com coragem. Temer, quando estamos pensando temer é viver para agradar alguém. Eu reconheço que muitos de nós não temos aquela desenvoltura toda que temos como expectativa quando vamos evangelizar alguém. Mas a gente não pode usar isso de desculpa para
então não cumprir com o nosso papel, né? E usando essa desculpa, então, na verdade, para esconder, para maquiar um temor a homens que estamos alimentando no nosso coração, né? Medo de ser reprovado, né? Da vergonha, da reprovação, e aí a gente acaba perdendo uma oportunidade, né? Que a gente possa temer somente ao Senhor, desejar agradar somente a Ele, né? Então cumprirmos com a nossa missão. Eu desejo que o irmão tenha um bom dia, né? Que o irmão tema somente a Deus e agrade a Ele em tudo que você fizer hoje. Deus te abençoe, meu irmão.